2019 como um projeto paralelo a uma disciplina da professora Larissa, que foi Linguagens Formais e Autômatos. Foi nessa disciplina que surgiu essa ideia, que começou a surgir esse projeto, né? Com o tempo a gente foi tendo mais membros. Hoje nós somos 5 desenvolvedores que fazem parte do time. Os 5 vão palestrar durante essa semana. É, e eu espero que vocês curtam muito isso. A gente está fazendo essa semana com muito carinho. E hoje a gente atingiu uma meta muito importante para a gente, que no GitHub, que é o maior repositório de códigos do mundo, a nossa linguagem de programação entrou no top 12 repositórios mais visitados do mundo e no top 1 repositório mais visitado do Brasil. Então, quem imaginar que esse projeto, né, ia chegar onde chegou hoje, e a gente está muito feliz, a gente está muito empolgado para essa semana, e a gente espera muito que vocês todos gostem aí, porque o que a gente vai trazer para vocês aí só tem a agregar. Então, aproveitem, viu? Bom, eu vou falar um pouco. Infelizmente, eu não tô com câmera pra vocês por alguns motivos de problemas com Teams, mas vocês vão ficar me ouvindo aí e vai ficar gravado também, caso alguém queira rever por algum motivo e tal. Vai ficar regravado lá no nosso site. Mas vamos começar. Como o Pompeu falou, deu uma breve explicação sobre. Nós somos 5 membros. Nós temos o Arleson, o Brenos, o Heitor, o Pompeu e eu. Na qual cada um tem a sua função lá dentro do Ego. Todo mundo se ajuda assim, a gente pensa nas ideias juntos, a gente pensa sempre numa maneira de estar melhorando a linguagem no geral e todos os seus módulos. A gente sempre está pensando junto e aplicando tudo junto o máximo que a gente pode. E é incrível estar numa parceria, quase que fosse uma empresa de amigos. É bem legal e a gente está todo dia trabalhando, inclusive hoje seria a nossa reunião do Ego, mas não vai ter por causa disso. Mas vamos lá. A gente começou o Pompeu, no caso, começou o Ego, como ele falou, para aplicar uma das matérias da professora Larissa, que está aí com a gente, que foi algoritmos avançados, na qual é uma matéria mais que tu entende como é que funciona a linguagem, como é que funciona o interpretador, como é que o programa em si ele identifica o teu código, como é que só palavras eles conseguem gerar programas, sites, tudo que a gente vê, aplicativos, tudo que a gente vê hoje em dia, como é que ele funciona. Então, nesse intuito foi que ele começou a aplicar lá em agosto do ano passado, fez um ano agora em agosto. E no caso foi justamente com esse objetivo. Opa, desculpa, peraí, que deu. Foi por algum motivo, foi pro slide errado. É, O Ego ele nasceu, ele é totalmente online, no caso. O Ego, a nossa linguagem atual, que é o Ego a Ego, você já pode instalar no Linux e no Windows também. Mas o objetivo foi sempre ter uma linguagem totalmente online. Você pode abrir no seu navegador e você começa a programar. E não precisa instalar. Se sua empresa tiver um bloqueio, não precisa estar instalando nada. A faculdade, que a gente sabe que, né, existe esse bloqueio aí, então não precisa. É só acessar o site e você já está programando. Todos os nossos módulos se basearam nisso. E a gente viu que as pessoas, quando elas entravam na faculdade, ou até mesmo já nos semestres à frente, quinto, sexto, sétimo semestre, algumas pessoas ainda tinham muita dificuldade na programação. E isso se leva por vários fatores diferentes. Pode ser o fator da pessoa não praticar, pode ser a falta por exemplo, de apoio que ela teve, pode ser a linguagem, que basicamente programação a gente sabe hoje em dia que tudo é inglês, pode ser pela dificuldade de não saber qual linguagem de programação escolher, já que cada uma tem uma aplicação. Não que elas sejam fixas, mas elas têm aplicações próprias. Então sempre tem essa dúvida, mas a gente sempre fala entre o nosso grupo que a matéria mais importante no curso de computação é a matéria de lógica de programação. A lógica de programação ela vai te fazer entender tudo de um código, como funciona, o que é um loop, o que é uma variável, tudo isso ela vai te ensinar sem exatamente estar trabalhando na linguagem, mas sim no código no geral. Ao momento que tu aprende aquela lógica de programação, tu pode programar em qualquer linguagem, porque tu já entendeu como é que ela funciona. E foi assim que o Ego nasceu, com esse objetivo. Mas vamos lá, o que é uma linguagem de programação? De acordo com o Google, uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Então, basicamente, a gente vai dar uns códigos para o computador, ele vai conseguir entender aquilo ali que tu fez e ele vai te dar um resultado. É basicamente isso. Mas voltando lá para o Ego.
Por que a gente fez uma linguagem em português sendo tão nichado assim? Falar, pô, só pro português, já tem Portugal, já tem Portugal. A gente falou, não, a gente quer ter um diferencial que é ensinar as pessoas a iniciar no mundo da programação. Como vocês podem ver na tela, tem uma pesquisa que foi feita e mostrando que apenas 5% da população brasileira tem a proficiência na língua inglesa. E considerando que basicamente todas as documentações, todos os fóruns, todos os sites em si que você pode procurar linguagem de programação, 90% em inglês é meio que obrigatório já hoje em dia. Só que tem gente que não tem a facilidade, não teve oportunidade de estudar, ou então ainda está aprendendo, e ela quer programar ainda assim. Ela quer pelo menos aprender a programar. E foi com isso que foi um dos pilares que a gente apoiou a criação do Égua. E juntamente foi a gente vendo a dificuldade que as pessoas têm, principalmente no Enem. Eu acredito que todo mundo tenha feito aqui Enem. E a gente vê ali embaixo que ele fala que a proficiência da média geral foi uma nota de 535. E para todo mundo que fez Enem e já calculou sua média, sabe que isso é uma nota baixíssima para uma média. É muito, muito, muito baixa. Então, a gente viu que isso influenciava na falta de interesse dos alunos de estudar, porque se a pessoa ela sai do ensino médio sem a vontade de estudar, sem querer aprender, ela vai entrar numa faculdade sem querer também aprender, sem querer estudar e vai virar um profissional ruim. Então, é por isso que a gente, não vou dizer que é só isso, mas tem muita gente que é desempregada por falta de qualificação. Então a pessoa ela fez uma faculdade toda, fala, eu vou conseguir emprego, mas pô, ela nunca estudou programação, ela não sabe como é que pega e faz um programa. Se a pessoa passar para ela, olha, faz isso daqui, ela não sabe como faz. Então qualificação é algo muito importante hoje em dia e saber programar, basicamente isso, só saber programar. O Ego nasceu, como eu falei, 1 ano atrás, lá em agosto de 2019. A criação do Ego, no começo, ele era uma linguagem em inglês. Ele não tinha propósito, era pouco legível. Como eu falei, ele nasceu só com o objetivo de aplicar uma matéria da Larissa. Foi uma boa aplicação, na época, foi uma boa maneira de se testar. Mas aí foi vendo, o Pompeu e o Heitor, que logo entrou depois também, foram vendo que isso tinha uma possibilidade maior, de virar algo maior. Que foi quando a gente entrou em 2020 já. No começo de 2020 entrou eu e o Brenos e depois entrou o Arleson. E todo mundo junto a gente conseguiu dar uma ampliada. Quando a gente entrou, já existiam os módulos Égua C e Égua P, que são como se fosse influenciados, são versões em português da linguagem C e da linguagem Python, que são uma das linguagens mais usadas. A C é muito usada para passar o conhecimento de programação e o Python é muito usado no geral. É uma das linguagens mais usadas hoje em dia, de acordo com o Stack Overflow, que é um dos maiores sites que a gente tem aí de fóruns, no caso de programação. Mas vamos lá falar um pouquinho mais exato sobre as coisas. Aqui está em inglês porque foi uma imagem que eu achei, mas eu vou explicar basicamente. A gente existem basicamente duas formas de entender o teu código de maneira simples, que é o compilador e o interpretador. A diferença é, o compilador, ele pega o teu códigozinho lá que tu escreveu, ele pega essa linguagem de alto nível, ele passa para uma linguagem de baixo nível, que é a que a gente chama de linguagem de máquina, e ele vai ir para a máquina e vai te dar aquele resultado. O interpretador, ele pega o teu código, ele processa e ele já te dá o resultado. Por que isso é importante? Porque a gente usa de certa forma os dois, tanto no Égua P quanto no Égua C, que eu vou falar agora. Começando pelo Égua P. O Égua P, como eu falei, ele é uma inspiração muito clara no Python, então ele é bem semelhante na sua sintaxe. Todos os nossos módulos, tanto do Égua, quanto do Égua P, quanto do Égua C, quanto do Égua Mais, todos são feitos em JavaScript. Ela é interpretada totalmente, no caso, o Égua P é interpretado em JavaScript, mas todas as outras também são escritas na linguagem de JavaScript. Tudo funciona como JavaScript no back-end lá. A execução dela é offline, ou seja, você não precisa ter internet, precisa para acessar o site. Mas, por exemplo, você vai lá no nosso GitHub, baixa o negócio, quer rodar no seu computador? Vai rodar, ele não precisa da conexão com a internet. Ele funciona no próprio processamento ali do seu computador, do seu navegador. Ela é facilmente legível e tem um terminal de execução integrado, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E por que a gente escolheu o Python para ser um dos nossos módulos? Como você pode ver aqui, de acordo com essa pesquisa que foi lá do Stack Overflow, a base deles, a maioria das perguntas e das respostas, no caso das discussões que tinham no fórum deles, foi o Python. De 2012 a 2018, como vocês podem ver, o Python cresceu muito, passando linguagens
que já estão aí no mercado há mais de décadas, que são, principalmente o Java, no caso. Eles estão sempre batendo ali quem fique primeiro. Mas ele é uma das linguagens, sem dúvida, mais aplicadas hoje em dia, é o que a galera quer estudar para ciência de dados, para tudo. Então foi um dos motivos que a gente escolheu o EguAP. O EguAP ele usa aquele sistema de interpretador que eu falei. Então ele pega o seu código-fonte, passa e vai para o interpretador. O que isso faz a linguagem ela é feita, ela é lida de linha a linha. Então imagina, você está escrevendo lá seu códigozinho, tem lá, linha 4 tem um erro. Aí ele para na linha 4 e fala, olha aqui, tem um erro, conserta aqui. E lá embaixo também tem um erro na linha 7. Então ele vai, quando você corrigiu do 4, ele vai lá para 7, corrige de novo. Diferente de um compilador. O compilador ele vai ler seu código todinho e ele vai analisar. E ele vai falar assim, olha, os erros estão aqui e aqui. Então conserta esses erros que estão aí. Então ele já te mostra todo, o interpretador não. A gente usa o Camel Case, que é algo que é bem usado hoje em dia, principalmente em outras linguagens de programação, como o Java, o C Sharp, o Ruby, o PHP e o próprio Python. O Camel Case basicamente é uma denominação em inglês que é a prática de escrever palavras compostas ou frase iniciado com uma letra maiúscula e unidas sem espaço. Ela é bem usada principalmente para ter uma organização maior e para ter um costume. São todas as linguagens que precisam no Camel Case? Não. Mas programação, assim como matemática, é repetição. Você tem que estar ali programando, você tem que estar ali treinando. Então, se acostumar a seguir regras, seguir padrões de outras linguagens, é muito bom, porque você pode ir para qualquer outra linguagem e você já faz aquilo ali. Não vai ter erro. Você não vai ter que reaprender a programar naquela linguagem. Você já sabe como funciona, entendeu? E agora a gente. Opa, desculpa. Aqui é a imagenzinha do EguAP. Eu vou mostrar para vocês depois cada um dos sites, tudo funcionando também para vocês entrarem lá, para vocês, como a Larissa falou mais cedo, eu quero que vocês testem todas os códigos, todos os, os módulos que a gente tem, que pra gente ter um feedback também, porque a gente programa neles, a gente sabe como funciona, mas tem vezes que a gente não sabe a visão da outra pessoa que está programando, então seria muito bom ter esse feedback aí de vocês abrirem lá e testarem. Quanto mais gente usar, né, até melhor para que vocês consigam melhorar a ferramenta, né, Júlio? Isso mesmo, a gente... Né? No nosso finalzinho lá, na sexta-feira, a gente vai ter um formuláriozinho bacana pra vocês preencherem, com sugestão, com dica. Eu ainda vou falar mais um pouco sobre o nosso GitHub também, pra vocês, se vocês quiserem ajudar lá a gente, tudo isso vai vir ainda. O EguAC. O EguAC ele já é semelhante ao C, como eu falei, é uma linguagem bem usada para começar no mundo da programação. Ela é transpilada em Java, em JavaScript para C. Ele tem já uma execução online, já que ele é transpilado. Eu vou explicar o que é transpilado, calma o coração. E ele utiliza um servidor para processamento remoto e o nosso transpilador foi chamado de EguaTalk. Eu não participei desse nome, mas é esse o nome aí. E o que quer dizer transpilado, cara? Transpilado é o seguinte, a gente tem o nosso código, aí você escreveu lá o seu código em EguAC, lá bonitão, vendo a nossa documentação, você conseguiu aplicar. O que ele faz? Ele é como se fosse um tradutor. Ele vai pegar aquilo ali que você escreveu no EguAC, ele vai traduzir, vai passar para C e ele vai te retornar o valor. Então, no final, ele roda como se fosse um programa em C. Só que você não escreveu em C, você escreveu no EguAC, entendeu? Você escreveu todo em português lá, mas o servidor, ele usa o C para compilar, para te dar, para entender o que você escreveu e para te retornar o erro e o valor do que você aplicou lá dentro. Então, por isso que a gente precisa de uma conexão com a internet para usar ele. Por algum motivo, na minha apresentação, eu acredito que deve ter saído as ferramentas que a gente usa. Eu não sei o que aconteceu com elas, mas a gente usa várias ferramentas para trabalhar no Ego no dia a dia. A gente usa o Discord, que é a nossa ferramenta mais padrão para se comunicar, para ter nossas reuniões. Nós temos nossos programas que a gente usa no dia a dia. O Pompeu vai falar um pouco mais, já que ele vai falar da engenharia. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com o meu slide, mas ele sumiu daqui. Mas o Pompeu vai falar mais aprofundado exatamente como que a gente usa cada uma das ferramentas e tal para fazer tudo isso daqui funcionar. Lá na quinta-feira, vai ser muito boa, vocês têm que ver. Essa daqui é o nosso... É a página, no caso, do EguAC, que eu também vou mostrar lá para vocês. Eu quero mostrar um códigozinho funcionando. E a gente já chega no EguaMate.
Depois que teve a nossa entrada no Égua, minha, do Arleson e do Brenos, a gente começou a ter um time maior e a gente começou a pensar em algumas coisas a mais. E o Pompeu e o Heitor já tinham pensado, só que eles não tinham tempo por causa de faculdade, tinha estágio, tinha pesquisa, tinha um monte de coisa. Então, um grupo maior a gente conseguiu aplicar as ideias que já estavam vindo ali e a gente conseguiu implementar elas finalmente. Uma delas foi a Égua Mate, que é sem dúvida uma das coisas que a gente mais se orgulha da linguagem. O Ego e o Egomate são nossos filhos ali dentro. O Egomate ele veio com a proposta de ser é, um MATLAB online. Então ele serve basicamente para matemática. O foco dele todinho é matemático. A gente vai ter uma palestra na quarta-feira com o Heitor, na qual ele vai comentar tudo sobre o Egomate, vai dar exemplos. Ele está fazendo, no caso, junto com o nosso apoio, uma apostila já para que seja usado matérias do Enem e com a resolução no Egomate, o que vai ficar incrível para facilitar a galera entender como que funciona, como que usa as funções. A gente tem funções de nível médio até funções de nível mais avançado, até mesmo na matéria de controle, que foi uma matéria que eles tiveram no semestre passado e o Heitor conseguiu fazer uma fórmula e aplicou lá para funcionar, ficou incrível. Mas a gente vai chegar a tudo isso, tem tudo isso lá na documentação. E a gente fala agora sobre o Égua que é a nossa linguagem filha, a nossa linguagem, no caso, que é a nossa linguagem principal, que como o Pompeu falou, em 2 dias a gente teve mais de 200 favoritadas lá no GitHub, já é o maior, em questão de favoritismo lá, de marcação no GitHub, já é a maior linguagem em português de toda a plataforma. Já passou linguagens como Portugal, que são linguagens que a maioria das pessoas conhece no dia a dia. Quando você pensa em programação em português, a gente já está em números, calma, não quer dizer que a gente é melhor, a gente já está acima deles. Mas aí o Égua, ele tem a vantagem porque ele é a nossa linguagem. Ele é a linguagem que não veio de lugar nenhum, ela não nasceu com o objetivo de imitar nenhuma outra linguagem, ela é a nossa linguagem. Ela tem, no caso, tudo que a gente sempre quis numa linguagem de programação. Você pode criar classe. A gente agora vai ter uma palestra dada pelo Brenos e pelo Arleson no dia 12 a respeito da criação de bibliotecas. Então, assim como o Python tem, você pode criar bibliotecas matemáticas, bibliotecas de plotagem. A gente vai ter também a possibilidade de criar bibliotecas, inclusive trabalhar na sugestão de vocês, que biblioteca seria interessante, o que seria interessante a gente aplicar como, no caso, funções dentro de uma biblioteca no Égua. Eu não sei exatamente se alguém vai falar sobre o Égua em específico, eu acho que vai ser amanhã com o Brenos e com o Arleson, mas é a melhor linguagem que a gente tem atualmente em nível de complexidade, em nível de... O cara ele pode aplicar não só agora para introduzir, o cara não precisa ser mais um cara que está começando a programar, um cara nível intermediário até avançado mesmo já pode começar a programar tudo no conforto do seu navegador. Ele tem a acessibilidade a outras linguagens, facilita a utilização da linguagem Égua para iniciantes, tem a definição de função e outros aspectos de modo semelhante a outras linguagens, e o nosso objetivo sempre com o Égua no geral é incentivar a pesquisa e o conhecimento. Se fosse definir um slogan, além da linguagem de programação simples e moderna, seria isso. A gente quer sempre ter a pesquisa. Tanto que nossos códigos eles são todos abertos. Todos que vocês quiserem ver como é que funciona o Égua, como é que funciona o Égua P, como é que funciona o Égua C, tá tudo aberto no GitHub, cara. Você pode ir lá, você pode começar a ir lá, abrir os códigos, ver como é que funciona. A gente é facilmente acessível, a gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem tudo que você pode mandar lá mensagem pra gente. Pô, não entendi como é que funciona isso daqui, você pode mandar lá que a gente responde, a gente te explica. E, cara, tá tudo aberto. Se o nosso objetivo não fosse influenciar a pesquisa... Opa, pode falar, Larissa. Meninos, vocês estão tendo uma das maiores oportunidades que eu acho que quase ninguém tem, tá? Os meninos, eu não sei se eles estão conseguindo transmitir pelo YouTube, mas se vocês soubessem o tanto de namoradas... Eu tenho muitas sobrinhas, né? Eu tenho 21 sobrinhas, né? Então, meu marido tem 8 irmãos, então, o tanto de gente que queria entrar aqui, entendestes? Para assistir, só que eu não tenho como, né? Não dá para abrir, né? Só foi para alunos mesmo.
E você não tem noção do acesso a ter alguém dentro que você tenha contato e que você possa abrir o código do programa que ele está fazendo, da linguagem de programação, e poder interagir, abrir o código de uma biblioteca, tá? Ah, Larissa, mas eu posso fazer isso com outras linguagens. Tudo bem, mas tu tá com alguém que é da tua faculdade, que tu tá um zap, né? Que tu consegue falar com ele em português, que é melhor ainda, né? Então, aproveitem isso, né? Como disseram os meninos, se não souberem, perguntem, os códigos são abertos, entrem lá no GitHub, que é justamente para que vocês consigam visualizar. Não entendi essa parte daqui, leva para o Ricardo, pergunta para os meninos, qual é a estrutura que vocês usaram, por que vocês estão usando isso, tá? Então, usem a linguagem, né? Tudo bem que isso vai fazer com que a gente valorize o que é nosso, né? A gente valoriza muito o que é dos Estados Unidos, o que é da Índia, o que é de fora. Então, valorizem o que é nosso, meninos, tá? Vocês vão ver aí, principalmente na do Pompeu, que vai ser uma das palestras mais interessantes que a gente vai ter. Vocês vão ver como que é a complexidade. Não é simplesmente um código no GitHub, tem uma complexidade monstra, uma engenharia monstra por trás para tudo isso funcionar, que ele vai explicar aí na quinta-feira, mas é basicamente isso que a Larissa falou. Nossos códigos estão todos abertos, se tiverem dúvida, a gente está lá para responder. Isso daí não é problema, a gente tem grupos da comunidade, a gente tem Telegram, a gente tem WhatsApp, você pode ir lá conversar com outras pessoas, perguntar pra gente também como é que faz uma coisa, como é que implementa uma coisa e tal. A gente tem a documentação, que eu vou falar também mais pra frente, na verdade é agora já, para falar um pouco sobre a nossa documentação. Eu vou mostrar tudo isso no site para vocês ao vivo, para vocês darem uma olhada, mas a nossa documentação ela é bem completa, existe sim, a gente sempre vai querer melhorar, então a gente tem tudo para melhorar, a gente não vai parar de atualizar a linguagem, não tem nem previsão disso, a gente planeja realmente continuar o tempo que for. Então a gente sempre vai estar corrigindo erros, procurando melhorias no que a gente consegue sempre deixar melhor. E a documentação, recentemente a gente publicou ela, a gente deu uma atualizada nela, na verdade, já deixando todos os módulos organizados, tudo organizado por assunto, para você não ter dúvida na hora de chegar, sentar e programar. Não sei programar, porque uma das maiores dificuldades que a gente teve eu vou programar em C, existe muita coisa em C que eu posso procurar por aí. Tem, em inglês. Se você se capacitar em inglês, você pode ir lá. Mesmo assim, a gente que tem uma proficiência que eu acredito que seja boa em inglês, por tanto coisa que a gente já leu e tanto de coisa que a gente tem que ler para conseguir aplicar tudo isso daqui, a gente ainda tem muito termo que a gente não entende. Então a gente falou, cara, se a gente não vai ter o Égua não tá ainda, no caso, não tá em nenhum fórum de pesquisa, não tá em nenhum fórum de dúvidas e tal, a gente vai fazer a melhor documentação que a gente pode fazer. Então a gente vai estar sempre atualizando essa documentação, melhorando ela cada dia mais, para deixar sempre mais simples para vocês programarem. Então, é aquele negócio. A gente faz a documentação, a gente fez tudo isso. O Égua não é necessariamente para pessoa que só está na faculdade. Você está no ensino médio, quer aprender a programar, quer ensinar alguém a falar, olha como programação é legal, olha o que você consegue fazer na programação. O Égua está disponível para isso, cara. E como eu falei, a gente sempre foca bastante na parte científica. A gente gosta bastante da parte científica. Se vocês forem procurar o latte da galera aí, dos caras que estão aí no Égua, eu fico até envergonhado com o currículo que os caras têm. É assustador, assim, o quão bom eles são. E a gente sempre influencia as pessoas a fazerem artigos com Égua, aplicar no projeto, aplicar no que der, aplicar o Égua, porque é uma forma de divulgar a ciência, como a Larissa falou. É algo que é nosso, é algo que vocês podem fazer parte, como eu vou comentar daqui a pouco. É algo que a gente vocês podem me ver, vocês podem ver a gente lá na faculdade tirar dúvida, no caso não agora que tá com quarentena, mas antigamente, no futuro aí, futuro próximo esperamos, e a gente tá sempre por aí, então a gente sempre quer influenciar ao máximo as pessoas a aplicarem o Égua em pesquisas, seja o Égua Mate, o Égua C, o Égua P, o Égua normal, em qualquer tipo de pesquisa. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas coisas que já foi aplicado o Égua, mas aí na tela você pode ter um exemplo. O Égua pode ser aplicado em qualquer parte. A gente é de engenharia, a gente trabalha muito com matemática. Vai lá para o Égua Mate, cara, faz lá teu trabalho no Égua Mate. Ah, mas eu preciso de algo que não só envolva matemática, mas envolva programação também. Vai para o Égua. O Égua tem a biblioteca do Égua Mate. Você pode programar lá em matemática usando funções do Égua Mate dentro do Égua também, cara. Então
tá completo, entendeu? Você pode aplicar, a gente vai ficar feliz, a gente que vai divulgar a tua pesquisa com certeza, o que a gente quer é isso mesmo, é divulgação científica, a gente quer que as pessoas estejam mais capacitadas para fazer pesquisa, para conseguir, para programar mesmo, tanto para o futuro emprego, ou então para o mestrado, doutorado, aí as pessoas sabem o quão importante isso é. Falando um pouco sobre os trabalhos onde isso foi aplicado. A gente tem ali, vocês podem ver uma entrevista que foi feito com o IFPA. O IFPA entrevistou o Heitor, que é um dos nossos desenvolvedores e o diretor científico do Égua, e o Denis também, que é um diretor lá do IFPA, um professor lá do IFPA, que ajudou bastante a gente. E o Lair também, que ajudou muito a gente no começo na linguagem, ajuda até hoje a promover e em se melhorar a linguagem como um todo. Tem o artigo de Merge Sort, que para vocês verem o nível, foi pro SBC. A galera que é da computação sabe a carga de peso que é um congresso desse, cara. Então foi enviado para lá e foi aprovado o algoritmo de Merge Sort desenvolvido na linguagem Égua de programação, utilizando sequenciamentos de bases nitrogenadas. Inclusive a Larissa, que tá aí também com a gente, tá nesse artigo. E para vocês verem, cara, o nível que foi, o nível que você pode chegar. Então literalmente só a tua cabeça, cara. Tu pode aplicar o que tu quiser lá e a possibilidade é infinita, sabe? De aplicabilidades e de artigos que você pode fazer. E tem acho que foi o mais recente, se eu não me engano, que foi a publicação do capítulo do livro foi um capítulo de livro que o Égua fez, que foi da série Educar, do volume 35, na qual ele fala sobre matemáticas, tecnologia e engenharia. Um dos capítulos foi exclusivo para o Égua, falando sobre o ensino da matemática usando a linguagem, né? E é basicamente, não vou dizer que é basicamente isso, ainda tem algumas coisas para falar, eu vou mostrar os sites para vocês, mas é isso. Esse é o nosso slogan, programação simples e moderna, é o que a gente sempre quer. E eu vou mostrar aqui para vocês agora os nossos sitezinhos com todas as informações. Deixa eu abrir aqui, se vocês quiserem abrir aí comigo pra gente ir vendo junto. Eu vou abrir primeiro o nosso site padrão, égua.tech, facilzão. A gente teve o Pompeu também vai falar lá na parte de engenharia, mas a gente teve uma grande dificuldade, porque todos os nossos códigos eles ficavam no GitHub Pages, que para vocês que estão aí na faculdade e não sabem, a Estácio tem o e-mail institucional, que se vocês estão aqui, provavelmente vocês estão usando o e-mail institucional. E vocês vão pegar esse e-mail institucional e vão lá no GitHub, pega o Pro, cara. Tem um monte de vantagem lá, você pode ter... pode usar o GitHub Pay, você pode ter um monte de vantagens que eles te dão lá no Student Pack. É muito bom. E a gente estava tendo um problema com ele, o site caía de vez em quando, não sei se alguém tentou entrar aqui, a gente tinha problema de conexão, do nada o site parava de funcionar, funcionava no navegador, não funcionava no outro. E a gente fez uma migração hoje em dia para o HostGator, que é bem conhecido, foi um investimento que a gente fez aí, cara, melhorou, o site está sempre no ar, sempre funcionando agora, não tem risco nenhum dele cair enquanto você está programando e tu perder teu código lá. Mas tá aqui, esse daqui é o nosso site principal, aqui você pode ver uns exemplos que tem, conhecer um pouco mais sobre o Égua, os nossos módulos Égua P, Égua C, o Égua Mate e as nossas soluções, que são algumas coisas que o Égua, a gente Júlio, tua tela no Teams. Ah, bugou minha tela? Segura. Parou de transmitir. Oi? Agora foi. Agora foi, tá. E aqui vocês podem ver que são algumas coisas que a gente tá querendo evoluir. O Égua, a gente tá querendo evoluir sempre mais e a gente tá querendo sempre dar o próximo passo. Então a gente tá começando a oferecer algumas soluções aí para faculdades, escolas em si, para as pessoas aplicarem o Égua dentro das suas escolas e das suas faculdades para ensinar mesmo, principalmente matemática para os alunos, que é algo que a gente vê que é algo que as pessoas simplesmente não sabem. As pessoas saem do ensino médio, às vezes saem de uma graduação, e as pessoas não sabem matemática, não sabem fórmulas simples. E como até a Larissa está curiosa, vai ser muito bem explicado na quarta-feira lá com o Heitor. Então, se a gente vier aqui, eu vou primeiro abrir o site da documentação, que é no caso, o site que se você for programar em qualquer uma das linguagens vai ser o primeiro, que eu espero que você venha, porque é aqui onde ele ensina basicamente tudo, como é que você programa, todas as variáveis, enfim, aqui está a nossa linguagem, ó, atualizada, plugar e jogar, é só conectar lá, não tem nada que instalar. E tá aqui, ó, falando da documentação de cada um, você pode vir aqui, eu quero programar em Égua.
Você vem aqui, a gente tem tudo explicadinho, cara. Se você quiser, ó, tipos de dados, como é que eu adiciono um texto? Tem um exemplo aqui para ti. Booleano, aqui, ó, como é que aplica também as nossas variáveis, tudo explicado e aplicado para que você não tenha dúvida nenhuma. E como eu falei, tô com dúvida, não sei como é que faz. Manda um WhatsApp, cara. Manda uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem em qualquer lugar que a gente te ajuda, cara. Isso não é problema nenhum, mas está aqui a nossa documentação. Ela tem que ser melhorada, a gente vai melhorar ela no caso, mas ela já está incrível para você pegar e simplesmente aprender, sabe? E como eu falei, é bom que vocês entrem e vocês tentem programar qualquer coisa, não precisa programar algo gigantesco, qualquer coisa. Entre e programa, vê se você consegue. Fala assim, olha, cara, isso daqui tá difícil, eu não consegui entender, olha, isso daqui tá complicado, dá pra dar uma melhorada, tem como me explicar isso daqui? Tudo isso é uma maneira que a gente vai sempre evoluindo para ensinar vocês, para ajudar vocês a entenderem mais a linguagem e provavelmente outra pessoa tem aquela dúvida. Se você teve, é bem possível que outra pessoa também tenha e simplesmente ela não comunicou. E a gente tem de todas aqui, Égua P, Égua C. Um dos que eu mais gosto, eu vou puxar saco, é do Égua Mate, porque o Égua Mate ele tá dividido por assunto, cara, matemático. O Égua Mate ele começou com 45 funções, hoje em dia eu nem sei mais quantas tem, para falar a verdade. E a gente vai estar sempre implementando novas de acordo com a necessidade, de acordo com o que a gente for vendo. Pô, não tem isso daqui, a galera usa muito, vamos adicionar, entendeu? Então tem aqui, ó, estatística, eu quero média de uma matriz. Aqui, ó. Como calcula o valor de uma média de uma matriz? Você coloca a média e o valor lá da sua matrizinha, entendeu? Cara, tá tudo bem explicadinho aqui. A gente vai colocar uns exemplos também, mas lá dentro em si do EguaMate tem uma função exemplo que ela te ajuda com algumas funções que eu vou mostrar também. Deixa eu mostrar inclusive para vocês logo. Entrar logo por módulo aqui. EguaTech / EguaMate. Abrindo tela cheia. Isso é um homem corajoso, ele vai usar o negócio no meio da apresentação, então ele sabe que o programa funciona, meu filho. Eu confio. Tá vendo? Eu Orgulho confio. mesmo. Exato, não tem mais site caindo aqui não. Mas como eu falei, se a gente colocar aqui exemplo, ele já mostra aqui todas as funções, no caso, como é que elas funcionam, te dando exemplo. Valor aleatório, como é que você coloca? Você coloca valor random de aleatório e coloca um valor aleatório entre 1.25 e 0.5. Se eu gerar de novo, ele vai dar outro valor que não esse daqui. Então tem todas, até para gerar gráficos, como eu falei, matemática de ensino médio ou até matemática de faculdade, nível de graduação tem aqui, cara. Tudo isso vai ser bem explicado lá pelo Heitor na quarta-feira, com as suas aplicações, com as suas apostilas, com questões do Enem. Vai ser uma das melhores palestras aí também que a gente vai ter. E tem várias funções aqui dentro, vocês podem ver. Deixa eu descer aqui só um momento. Se eu colocar aqui, ajuda. Aqui, ó, ele te mostra todas as funções. Não são todas ainda, são só algumas. Existem algumas funções que ainda não estão aqui, mas isso só pra você ter noção. Tem 45 funções só agora. Então ele te explica aqui como é que falou, como é que coloca um texto, como é que no caso, até para limpar aqui. Então tem todas as funções que você queira. E uma das coisas mais legais é que você pode salvar seu código. Pô, eu programei pra caramba lá e tal, fiz o meu gráficozão, quero salvar isso daqui depois. Você clica aqui em salvar, ó. Ó, ele já diz aqui, digite salvar. Desculpa, salvar, papá. Ó, ele já tá dizendo aqui pra eu baixar o negócio, baixei. E tá aqui no meu computador agora. Então, se quiser também, e depois dá para carregar também o seu código lá. Se a gente for entrar agora no EguaC, que é o que eu quero mostrar um exemplo para vocês aqui. O EguaC é legal porque ele tem todo aquele sistema de transpilador, que vocês vão entender como é que funciona lá por trás, mas ele é bem legal. Imagina, deixa eu abrir aqui o Replit, rapidão. Para eu mostrar como que é um código em C e o mesmo código no EguaC, para vocês verem a facilidade que é. Imagina, tá aqui o meu código em C para calcular uma fatorial. Larissa aí, sabe, conhece muito bem esse código, porque foi um dos códigos que ela pediu pra gente fazer aí na nossa aula de algoritmos avançados. Vão aprendendo que vocês vão ter que fazer muito isso na parte de recursividade, tá? Exatamente.
Então, basicamente aqui eu vou. Deixa eu. Deixa eu só apagar aqui. E liberar os campos. Então, o que esse código aqui ele vai fazer? Ele vai pedir para eu dar um valor e ele vai calcular o fatorial desse valor. É basicamente isso. Então, eu vou dar um run aqui e eu vou digitar, eu quero o fatorial de 5. Então, tá aqui, ele me deu o resultadinho, tá tudo certo, mas é aquele negócio. Pô, cara, tá tudo em inglês. Aqui até ainda tá comentado. A gente colocou aqui os comentários em português para tu entender como tudo funciona e tal. Mas quando você pega um código lá, quando você estiver programando lá na sua aula que você for procurar o código da Larissa porque você não conseguiu fazer um código de fatorial, porque às vezes acontece, você vai procurar e vai estar tudo em inglês. E mesmo que você queira entender, você não queira simplesmente copiar o código que fala assim, eu quero entender como é que funciona. Às vezes você não consegue, porque você não está entendendo como o código está estruturado, você não entende a linguagem. Então o Égua também veio para facilitar isso. E o mesmo código no Égua, cara, ele é totalmente em português. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Tá aqui, ó. Então, ó, o nosso i é um inteiro. Eu tô falando que é para ele ler o valor que eu vou colocar aqui na nossa entrada de dados. Ele tá aqui, ó. A função se lá, que é o if. Então, se fatorial for menor que zero, escreva o valor inserido negativo. Se não for, aí ele vai fazer os módulos de repetição. Entendeu? E tudo isso está lá na documentação para você aplicar, fazer outras coisas diferentes. Dá para aplicar merge sort também, dá para aplicar quick sort, dá para aplicar o que você quiser. Então, por exemplo, para rodar esse código aqui, eu quero calcular o mesmo desse daqui que eu usei 5. Vou lá, bora colocar para entrada de dados, bora colocar 5 de novo. Espera aí, tenho até que apagar isso daqui. Aí. Para ele entrar o 5. Então, vou colocar para executar. Transpilando, transpilou, tá aqui, ó. O nosso ele mostra no caso de todos, mas tá aqui. Esse é o resultado importante. Fatorial de 5, 120. Se eu mudar o dado aqui, se eu colocar 6 também, para colocar transpilando, tá aqui, ó. Entendeu? Então, cara, é super tranquilo. O que eu mais gosto é o Égua. E eu vou logo abrir também junto aqui o Égua P. Opa, eu copiei o link. Eu vou logo abrir também o Égua P. A vantagem deles é que eles têm já exemplos no próprio site que a gente fez. Então, por exemplo, aqui no Égua, tá em branco lá, você pode programar o que você quiser. Tô com dúvida, li a documentação, tô com dúvida ainda como aplicar uma certa coisa. Vem na nossa parte de exemplos aqui, se quer aplicar uma classe. Aqui, ó, vou colocar para executar. Ele aguenta a classe também, no caso. O Égua C, esse é um dos diferenciais dele em comparação aos outros. Então tá aqui, ó, dando print no caso de algo que está dentro de uma classe. Se eu quiser um merge sort, que foi o artigo que foi publicado foi merge sort, que vocês lembram lá. Então tá aqui também para aplicar, tá todo o código aqui pronto, se você quiser ler e ver como funciona e tal. Bhaskara também, a matemática pura lá, Fibonacci, até Perceptron que já entra na parte de machine learning lá. Inteligência artificial, tô ficando emocionada, acho que eu tô até chorando, gente, sinceramente. Se quiser inteligência artificial, cara, claro que é uma introdução, mas já é o começo, cara, você aprender. Então tem muita gente que não entende o básico daqui e o cara já quer programar um deep learning lá gigantesco, entendeu? Então tá aqui como todo o código explicadinho, cara. Essa é a vantagem, tá em português. Você consegue entender como funciona tudo, cara, entendeu? O que ele tá calculando, o que ele tá printando, o que ele tá, sabe, fazendo tudo. E tem também a fila estática, que é pra galera que vai fazer ou fez estrutura de dados lá com o Ricardo, talvez lembre disso aqui, que é uma das matérias, para empilhar e desempilhar de uma fila, no caso. Tá aqui completão o código, cara. E no Égua P a gente tem também a mesma função de bibliotecas. Aqui ainda tem o Perceptron, no caso, também aplicado para inteligência artificial. A diferença também aqui, ele tem o mesmo código lá da inteligência padrão, que você pode mudar os pesos, você pode mudar tudo aqui para se testar também, ver como funciona. Mas a gente também tem o Perceptron com BIAS também, que já é um pouco até mais avançado. Então, tá todo o código aqui, ele, como a gente falou, ele aguenta. E qual que é a vantagem dele ser online? Você pode pensar assim, pô, cara, eu tô com minha internet é ruim, meu computador é ruim, não roda, já tentei instalar o WebStorm, já tentei instalar o DevC++, o negócio não roda, não funciona, não consigo nem internet para baixar o negócio. Cara, fazendo os testes, o Égua C e o Égua P, eles puxam em média. O Égua C puxa 3,5 MB e o Égua P 1.1 MB, cara. Então, é extremamente leve, cara. Você consegue no 3G, não é nem no 4G, no 3G você consegue fazer o negócio funcionar, entendeu? Então, eu acho que é isso.
por hoje. Júlio, o Oi. Rafael levantou a mão aqui. Pode falar, Opa. Rafael. Calma, que temos pergunta. Por favor. Temos o Alisson que fez pergunta, o Rafael tá com a mão levantada. Pera, gente, desculpa. Eu tenho que comentar sobre o nosso GitHub, gente. Desculpa. É um negócio mais importante também. Antes de vocês fazerem as perguntas. Tá aqui o nosso GitHub, github.com/eguatech. Quem é programador tem que ter um GitHub, cara. Tu pode ser contratado por ter um GitHub, dependendo dos teus repositórios, das tuas aplicações que tu fizer aqui. Esse daqui é o nosso do Ego. Como eu falei, tem algumas coisas que são privadas, como o funcionamento de coisas como site e tal, que vocês não precisam, enfim, tipo, não vai mudar muito, mas tudo tá aberto aqui, ó, o Ego AC é aberto, se você quiser entrar lá para ver como que tudo funciona, aqui, ó, todos os nossos códigos, tudo certo, você pode reportar um bug, e uma das coisas mais legais, que foi o que aconteceu ontem, como a gente está começando a divulgar bastante o Ego, e como vocês... De novo, falando, o Ego teve um boom de popularidade nos últimos 2 dias. As pessoas começaram a analisar muito os nossos códigos. Elas começaram a dar uma olhada, ver como que funciona, ver como é que funciona toda a parte por trás, no caso de todas as linguagens. E foi interessante porque a gente teve duas pessoas que a gente nem conhece as pessoas e elas já ajudaram no Ego. Elas simplesmente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, do Thiago Zeus, que é um rapaz que a gente não sabe quem é, foi um rapaz que simplesmente achou o nosso GitHub e ele fez uma implementação para leitura de tela para pessoas com deficiência visual, cara. Foi um nível incrível, assim, que a gente nem tinha pensado, a gente não sabia que conhecia, e o cara falou, olha, eu acho que isso daqui ajudaria muito na linguagem de vocês. E o cara implementou, o cara fez a modificação lá, a gente viu, agradeceu ele, e implementou. E o nome dele aqui vai estar como contribuidor para sempre. Ele sempre vai ser um contribuidor da nossa linguagem também. A gente tem um dia, a gente já falou sobre isso rapidamente, mas um dia, se a gente tiver muitos contribuidores, fazer uma foto com um símbolo de todo mundo aí, com um emote de todo mundo aí, para agradecer a galera que ajudou a gente a melhorar alguma coisa, a corrigir um bug. Também teve um rapaz que corrigiu um bug, eu não lembro exatamente em qual foi a linguagem agora, eu não sei se foi no Ego AP, mas não lembro exatamente onde foi, mas alguém ajudou também a gente corrigindo um erro só e o nome dele vai estar lá como contribuidor. É isso que a gente quer que vocês contribuam. Vocês que sabem, vocês que estão aprendendo ou já sabem programar, cara, eu acho que isso daqui pode melhorar o código, olha, pode implementar essa função aqui na matemática. Você pode ir lá, como é que você faz isso? Você vai lá na nossa linguagem, você vai lá em issues, por exemplo, você quer dar uma dica, você vai abrir lá uma issue, fala assim, olha, tal coisa não está funcionando, olha, tal coisa poderia ser melhorada, olha, tal coisa, sabe, você vai dar sua sugestão lá. Ou então, se você já tiver um nível mais acima ainda, você pode já fazer essa modificação. Você vai lá no nosso código, dá um fork, ou então baixa o nosso código, modifica lá, adiciona uma função, adiciona alguma coisa diferente, melhora alguma coisa que já existe e dá um pull request que a gente vai avaliar, vai ver se está tudo funcionando perfeitamente. Se tiver, cara, teu nome vai estar lá e a gente teu nome vai estar para sempre como contribuidor lá com a gente também, entendeu? A gente vai te agradecer bastante e a gente vai achar uma maneira ainda de recompensar todo mundo que ajudar a gente nessa linguagem aí a melhorar ela. E eu tô aberto a perguntas agora e a galera, já falei muito. Júlio, o Alisson fez uma pergunta e logo depois do Alisson, o Rafael Barroso levantou a mão. Uhum. Então dá uma olhada aí. Deixa eu ver aqui. O Alisson falou sobre o Ego Tech, tem uma versão em app ou só em browser. Cara, o Ego, ele tem uma versão em... Eu acredito que ele tem a versão em app, eu não sei exatamente. Porque a gente tinha... Não, acho que não tem mais não, né, Pompeu? Não tem mais. A gente descontinuou, tá funcionando tudo só para web agora. De tudo que a gente tem, a única coisa que a gente tem para ser utilizada de maneira mobile é o Ego AC, porque a ideia é que ele seja usado diretamente em aulas de estrutura de dados. Só que a aplicação dele para Android a gente acabou descontinuando por alguns problemas e agora é uma meta futura. Mas fora isso, a ideia é manter tudo na web, já que a essência do projeto, a essência da linguagem é essa, para que você não precise ficar fazendo download de nada, para que seja só sentar e começar a programar no seu computador, né? Exatamente. E mais alguém levantou a mão, não sei quem foi, pode Foi perguntar. O Rafael. Pode perguntar, Rafael, por favor. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Boa noite. Estamos sim.
Boa noite, professora Larissa. Queria comentar duas coisas. Primeiramente, achei incrível essa ideia. Eu não conhecia. A professora Larissa que me mandou o WhatsApp para eu entrar aqui na reunião e fiquei feliz pela galera aí, que foi a galera da minha turma. Não sei se vocês lembram de mim, Eu lembro, sim. mas, enfim, achei muito da hora. Esse égua mate eu achei muito interessante, porque me lembrou muito aquele Wolfram Alpha, que eu usava, que eu ainda uso muito, que é um site que a gente coloca os dados matemáticos simplesmente numa barra como se fosse uma barra de pesquisa, e ele dá o resultado em vários níveis, várias respostas possíveis de qualquer dado matemático, de qualquer operação que se possa fazer. Eu uso ele muito, uso na hora de programar, fica aberto no meu navegador. E ele é muito bacana e me lembrou muito ele, achei isso muito incrível. Eu ainda vou esperar a explicação direita dele, que é o Heitor que vai dar, né? Sim, quarta-feira. Mas de cara, eu já achei incrível demais. Outra coisa que eu tava vendo a explicação do Júlio, eu tava pensando aqui, tava lembrando, quando eu fiz a primeira matéria de programação, linguagem de programação, e dava para perceber que a maioria da dificuldade que a gente tinha era justamente por todas as funções ser dado e ser feito em inglês. E parando para analisar, se a gente aprendesse lá do início, por exemplo, se o professor passasse a nos ensinar através da plataforma Égua, em português, a gente já aprenderia de maneira muito mais simples em português, para depois transcrever para o inglês, que eu acho que seria uma maneira muito mais didática de ensinar o aluno. Provavelmente deve ter, como a professora Larissa falou, deve ter calor aqui nessa reunião, e provavelmente quando vocês começarem a fazer linguagem de programação e começarem a programar, utilizem essa plataforma, utilizem o Ego, porque provavelmente vai ajudar muito vocês a entenderem as funções. Cara, muito obrigado, cara. Nem sei o que falar, muito obrigado mesmo. A gente tem esse objetivo aí de entrar ou em faculdades ou então escolas justamente para tirar o miticismo de que programação é só para galera de computação, que programação é extremamente difícil. Mas pode ver, o Égua Mate que você falou, o Égua Mate é algo que é programação, mas ele não é tanto, sabe? Tipo, você não tem que saber como é, não é tanto da parte computacional, é mais matemática mesmo, mas ainda assim é programação. Então a gente tem que tirar esse mítico de que programação é difícil, é muito complicado, é tudo em inglês, eu não quero saber inglês pra fazer isso, então a gente tenta sempre facilitar. E muito obrigado, cara, pelas palavras, de verdade. Eu lembro de ti, sim. Nada, te agradeço. Eu lembro outra coisa que eu vi uma reportagem que linguagem de programação já é muito ensinado. Tipo, nos Estados Unidos já é ensinado como se fosse no ensino fundamental nosso aqui para criança. E as crianças já desenvolvem muita coisa, já desenvolvem muito aplicativo. E é surreal pensar nisso e como isso ainda não é aplicado no Brasil. E só de imaginar que essa plataforma pode ajudar muito, essa plataforma entrando no ensino fundamental, no ensino médio, pode como a gente costuma dizer, pode criar muito pano para manga. Sim, com certeza. Muito obrigado pelo comentário. Nada, um grande abraço. Mas alguém tem alguma pergunta aí, galera? Alguma dúvida, alguma coisa com ponto que queira falar aí? Não fiquem tímidos, gente. Podem perguntar, podem falar, questionar, tirar dúvida. A gente quer esse momento aqui para que vocês possam aprender bastante coisa. Exatamente. A professora Larissa infelizmente teve que sair para a recepção dos calouros hoje, mas amanhã ela vai estar aí até a noite com a gente. E como a gente vai ter reunião de hoje até sexta, acredito que todo mundo está sabendo. Tem outro site que eu vou enviar aqui também para vocês ficarem de olho, que é workshop.egua.tech. Opa, desculpa. Que vai ser lá que tá todas as nossas informações lá sobre essa semana que tá tendo aí. Tem até aqui o link também da nossa atual transmissão lá que tá lá no Twitch. Deixa eu me mutar aqui. Mas tá aqui tudo sobre o evento, todos os vídeos que estão tendo aqui, eles vão ficar sendo gravados, vai ser postado aqui também pra gente assistir. Tem todas as nossas redes sociais. O meu já enviou aí, muito obrigado. Tem todas as nossas redes sociais também, se vocês quiserem. E a gente vai sempre tentar enviar. A gente está tentando finalizar
Desculpa, a introdução do Égua Mate aplicado nas ciências em si. Eu não sei se eu posso dar um spoiler pra galera, porque eu acho que o Heitor vai falar disso na quarta. Eu acho que não é uma boa. Mas é isso aí, galera. Se não tiverem mais dúvida. Só dando uma reforçada aqui pra galera que sempre no finalzinho dos dias aqui do nosso workshop a gente vai ter esse momentinho final aí pra o pessoal que quiser acrescentar alguma coisa, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para vocês fazerem. Se vocês tiverem alguém que não estudou na Estácio e não pode entrar aqui pelo Teams e quiser assistir o workshop, só manda esse link aí para eles, que o Pompeu colocou no comentário, que a gente vai estar lá ao vivo a partir das 18 horas aí, ainda até umas 19, não passando muito mais disso. Como hoje foi a primeira, é meio complicado ter dúvidas, até porque não foi algo, foi mais para introduzir, não teve aplicação e código em si, não teve algo tão complexo, mas nos próximos já vai ter umas aplicações. Amanhã vai ser basicamente uma explicação das matérias da Larissa que ela dá lá, algoritmos avançados, sobre complexidade de algoritmos, já vai ser algo um pouquinho mais de programação mesmo, códigozão legal. Então, se vocês já quiserem entrar lá para claro que vai ter toda uma explicação de tudo como funciona, calma, gente, não se desespere. Mas se vocês quiserem já entrar hoje lá para ver como funciona, dar pelo menos uma olhada na documentação e ver como que é as variáveis, como é que define as coisas, já para amanhã já vim com dúvida. Aquele negócio que o professor de matemática sempre falou. Cara, tenta fazer na tua casa. Tem dúvida atrás para mim que a gente te ajuda aqui. Então vai ser basicamente isso também. Todos os dias a gente vai tirar uns 20 minutos do final da apresentação para tirar essas dúvidas da galera. Amanhã vai ter, se vocês quiserem perguntar o de amanhã, as coisas... Tive uma dúvida hoje, da matéria de hoje, na palestra de amanhã. Pergunta também lá que alguém vai responder. Todos nós sempre vamos estar em todas as palestras. Na sexta-feira a gente ainda vai ter uma mesa redonda para conversar com vocês sobre tudo que vocês quiserem. Dúvidas que vocês tiverem, sugestões, a gente vai sentar para conversar. Até porque eu acredito que as próximas palestras em si vão gerar algumas dúvidas de como funciona, como é que a gente pensou nisso, como é que se a gente pensa em aplicar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, é isso aí, galera. Alguém tem mais algum ponto para mais um ponto para pontuar ou já? Senão a gente já pode finalizar aqui. O Nicolas falou aqui que agora temos como encontrar um rumo na lógica de programação. É exatamente isso, a gente quer auxiliar, né? Nesse sentido de que as coisas deixem de ser menos assustadoras, porque eu lembro que na disciplina de lógica de programação, logo no segundo semestre, a gente viu C++, e enfim, foi um pouco assustador no começo, porque eu nunca tinha visto algo parecido, mas com o tempo as coisas foram se tornando melhores, e a gente acredita que você começar com algo que seja amigável, como é a linguagem Égua, mas que continue mantendo toda aquela estrutura que as linguagens de programação convencionais mantêm, seja com tipagem dinâmica ou tipagem estática, seja com funções, com variáveis, paradigma de orientação a objeto. Se a gente tiver isso no Égua, você vai programar, você vai entender a base. Quando você for passar para um Python, para um Java, para um C#, você vai perceber que vai ser muito mais tranquila essa sua migração, né? Porque a gente costuma falar que se você tem a base, o resto é resto, você consegue fluir muito tranquilamente, né? E alguém tem mais alguma dúvida, algo assim? Eu acho que não. Bom, já que ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai, no meu caso, também não tenho computador disponível ainda. Cara, o Égua C ele funciona muito bem no mobile, cara. Se você quiser abrir aí, ele funciona igualzinho um aplicativo. Nosso aplicativo, inclusive, ele era bem parecido com tu abrir o site do Égua. Se tu abrir aí no Égua no teu celular, égua.tech/EguaC, vai ver que dá pra programar em C tranquilo, cara, normal. Entendeu? Você pode abrir aí, dar uma testada e dar o nosso feedback aí. É tranquilíssimo de programar. Exatamente isso aí. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu já peguei a lista de presença, então eu já passei para a Larissa, para quem for ter as horas complementares, né? E é isso, pessoal. Eu agradeço aí a presença de todos vocês. Júlio,
Tem mais alguma coisa para falar? Só tenho a agradecer a todo mundo que entrou aí. Muito obrigado mesmo pela atenção, por ter me ouvido falar por mais de quase uma hora, na verdade. Eu fico muito feliz disso, de estar conseguindo, sabe, passar a informação pra frente aí. Como eu falei, qualquer coisa procura a gente aí nas nossas redes sociais. Tem lá no nosso GitHub, nas redes sociais, tem nos sites também, tem. Em tudo tem, fala com a gente, conversa lá com a gente se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, a gente tá bem acessível, cara. Então, vai lá, troca uma ideia com a gente, vai lá e programa, cara, bora programar. Vamos programar, não é a hashtag que a galera usa? Vamos programar. Boa noite, galera. E boa noite, galera da live. Eu vou finalizando aqui já também. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Se você veio aqui para a live é porque por algum motivo você achou muito interessante e por você não conseguiu entrar lá no Teams, ou então você não tem o e-mail lá da Estácio, já que essa em si foi uma palestra fechada para a galera. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou por aqui. Infelizmente eu não pude ler os comentários porque eu tava fazendo, eu não sei se teve também, mas eu tava fazendo a palestra, eu tava configurando as coisas aqui, então infelizmente não teve como eu acompanhar, mas muito obrigado, cara. Se você chegou aqui, você é muito da hora, porque realmente você quis assistir essa palestra. A gente vai ter a palestra, como a gente falou, em todos os outros dias. Amanhã tem com o Brenes e com o Arleson, que vai estar aqui também nesse site, ou então na Twitch, se você estiver assistindo. Vai ser repassado. Eu aconselho ir lá no site do workshop.egua.tech, porque provavelmente a gente vai postar lá, vai ter lá, dá pra assistir até a live por lá também, tem lá o negócio da Twitch. Todos os nossos links eu posso enviar, mas eu acredito que o link do Egua tá aqui embaixo na Twitch também. Então tem lá o link do nosso GitHub e lá tem o link para todas as nossas outras plataformas lá. Se você quiser conversar com a gente, trocar uma ideia, vá lá, indique erros, ajude a gente e vamos se ajudar, vamos programar. Valeu, galera, obrigado.